Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. Eu sou o professor Bruno Ribas e hoje vamos começar a entender os conceitos de processos, um dos assuntos mais importantes da nossa disciplina. Não que os outros sejam menos importantes, é tudo importante. Então, quando é tudo importante, quer dizer que tudo é importante mesmo, né? Então, vamos lá. A ideia, pessoal, que ficou pendente na última aula foi em relação a processos, né? Então, a gente ficou eu falei sobre o procedimento de inicialização do kernel, como é que o Linux inicia, até o ponto de bala que ele fala assim, olha, lança o init. Mas aí a gente começa a ter algumas perguntas. Professor, o que é um processo? O que caracteriza um processo rodando no meu computador? Você sabe? Né? Porque, veja só, em geral, quando a gente escreve programas na linguagem C, por exemplo, você vai lá, abre o seu editor de texto, começa a escrever o seu programa, int, main, void, abre chaves, printf, olá mundo, barra n, fecha chaves, ponto e vírgula, return 0, fecha chaves. Pronto. Isso é um processo? Não. Isso é só um código-fonte, um arquivo texto como qualquer outro qualquer que você escreveria. A diferença é que nós temos um programa que sabe converter essas palavras-chave que você escreveu em alguma coisa que pode virar um programa também, né? Que o compilador sabe fazer essa conversão. Quem vai fazer disciplina de compiladores vai ter o conceito melhor de como que acontece a conversão. E daí, o que acontece? E depois que eu tenho esse binário, né? Depois que eu rodei meu compilador, eu tenho lá um binário. Então, vou ter lá um arquivo olá mundo. Se você está em alguns outros sistemas, eles dependem de extensão, vai ter lá um olamundo.exe. Isso aí já é o processo? Ele ainda não é um processo. O negócio é o seguinte, o seu programa, ele vira um processo quando a gente coloca ele para executar, para ele rodar na máquina. Então, quando você coloca lá, ponto barra, olá mundo, daí na hora que o sistema carrega ele e começa a rodar as instruções do seu programa, imprime na tela olá mundo e sai, ele virou um processo por alguns microsegundos, né? Alguns milissegundos, talvez. Então, a gente pode definir que um processo, ele é um programa em execução, simplesmente assim, mas além dele ser apenas um programa de execução, nós temos que considerar, além dele ser um programa de execução, nós temos que considerar que todos os valores de variáveis, toda a sua região de dados e os valores de seus registradores também são considerados para ele ser um processo, né? Então, é o valor das suas variáveis, os valores dos registradores no processador e toda a estrutura lá que o kernel precisou carregar para poder gerenciar esse processo, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, veja só, nós temos aqui a gente pode pensar, né, que alguns programas são bem pequenininhos. Se você faz lá um laço simples na linguagem C, o que acontece? Você está preparando, está contando para o seu compilador que você quer que essas instruções virem instruções de máquina, né? Então, por exemplo, um for de 0 até 10, isso o computador não sabe executar um for de 0 até 10. Mas o que você consegue fazer é conversar com o processador numa linguagem de montagem, que a gente chama de assembly, e essa linguagem de montagem, ela possui sim algo muito mais próximo do que o processador consegue executar. Então você consegue avisar para ele, você pode chamar literalmente as instruções que o seu processador possui para fazer cada uma das operações, né? Então você usa essa linguagem de montagem. Então ela vai rodar lá diretamente no seu hardware. Mas professor, e outras linguagens como Python, Bash, AWK ou até Java, né? Qualquer uma dessas linguagens. Bem, essas linguagens são um pouco diferentes porque elas são linguagens interpretadas. Então o que acontece? No caso do Bash, por exemplo, você gera o seu script em Bash com vários comandos, e o que acontece? Nós temos um outro programa, que é o Bash em si, que ele vai interpretar esse arquivo texto seu, e enquanto ele vai executando cada uma das linhas, ele está interpretando para saber o que está acontecendo. Então, as suas instruções não são convertidas diretamente para instruções de processador, mas aí sim o Bash, ele sabe converter cada uma das instruções para alguma outra coisa que parece a linguagem. Na verdade, o Bash ele nem sabe converter para a linguagem, então ele só interpreta aquilo lá e vai fazendo os laços, os condicionais, e o binário que já tem no Bash, ele já sabe, já foi montado para rodar naqueles processadores, mas ele é totalmente interpretado. E linha a linha, ele vai executando cada uma das instruções. Agora, algumas linguagens mais modernas, como Python, ele gera uma espécie de um bytecode. Então, ao invés do interpretador Python
ele olhar linha a linha do seu código Python, interpretando cada uma dessas linhas, ele gera uma linguagem intermediária, que é um bytecode do Python, que é um pouco mais rápido dele fazer a leitura e com as instruções menorzinhas lá. Então ele vai interpretando aquelas instruções e vai executando na sua máquina. A mesma coisa acontece com Java, né? Se você gera lá, se você usa o compilador Java, que é o Java-C, ele vai gerar como se fosse um binário para uma máquina específica que é um processador Java. Então você pode pensar que a máquina virtual Java, ela é um processador Java que sabe rodar as coisas. E a diferença é que ela é um programa que vai rodar como um processo que fica por fora da máquina, acima do processador, e daí sim ele vai convertendo as instruções. Existia até há muitos anos atrás uma iniciativa de você colocar uma extensão no processador para Java, ao passo que você poderia então ter o seu código, o seu binário Java, e poderia carregar aquelas instruções diretamente no processador para facilitar, mas acabou não indo para frente. Tem uma outra iniciativa que a gente tem hoje mais recente, que é o WebAssembly, então, que é uma ideia de você ter algumas instruções bem pequenininhas de JavaScript que são compiladas, que são geradas mais rapidamente para executar dentro da sua máquina quando você abre a sua página, né? Mas eu não acompanho muito, eu não sei, mas a ideia é legal, porque você tem um conjunto de instruções mínimas que você consegue usar o seu interpretador JavaScript para gerar um códigozinho bem pequenininho e interpretar de maneira mais rápida na sua máquina. É bacana também. Mas isso ainda são programas que dependem de outros processos para que eles se tornem um processo também, né? Então é até legal você ver quando você está executando um programa em Python ou em Bash, quando você dá um top para ver o consumo de CPU, se são consumo de CPU, eles vão aparecer na verdade como Bash ou como Python, e daí você consegue ver os parâmetros do Bash e do Python para dizer que eles estão consumindo algum recurso da sua máquina. Então eles não estão executando direto. Agora, ao passo que você compila o seu programa na linguagem C e executa, ele vai mostrar lá que aquele próprio processo, aquele nome lá que você colocou no seu binário, que é o que está consumindo todo o processamento. Então é uma coisa que funciona, bem bacana. Então, e vocês já brincaram um pouquinho com Assembly na disciplina anterior, né, que é na disciplina de arquitetura. Então a ideia é mais ou menos essa, você vai ter a sua linguagem de montagem que vai gerar lá. Bem, então é isso. Então, essencialmente, o nosso processo, ele não passa de um programa de execução com todas as suas variáveis, todas as suas regiões de memória carregada em memória, né? E daí, nós temos algumas maneiras de lançar processos. E uma dessas maneiras da gente ter processo na máquina é quando a gente fala em monoprogramação. Quando a gente está falando em monoprogramação, quer dizer o seguinte: a cada momento, você vai ter apenas um processo em execução. Então, ou seja, não tem como eu ter mais de um processo de execução, é sempre um processo. Então, se a gente for pensar, quando a gente fala em monoprogramação, a gente pode pensar num gráfico assim, a gente pode pensar que aqui, no eixo X, a gente tem aqui o tempo passando, e aqui no Y vamos colocar os dispositivos, né? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um dispositivo é a CPU e outro aqui que a gente tem é o nosso disco. Então, vamos imaginar que a gente tem um processo que vai consumir aqui um tempo específico de CPU, e depois que ele computou as coisas na CPU, ele fala assim, opa, agora eu preciso salvar dados no disco ou ler dados no disco. Na hora que ele resolve ler dados no disco, o processo passa a fazer a operação de disco, e depois que ele tem a operação de disco completada, o processo volta a consumir a sua CPU e rodar suas operações, né? Então a gente pode pensar que quando a gente tem a monoprogramação, a gente não aproveita muito bem os recursos, né? Porque se eu tenho somente um processo executando no meu processador, na hora que ele está parado, né? Na hora que ele faz essas operações de disco, veja só, quando a gente está fazendo operação de disco, a gente não está fazendo mais nada, você está esperando ela acontecer. Então, quando está esperando acontecer, você não consegue processar nada, então você fica paradinho lá até o momento que seu disco fique pronto e retorne ou faça a operação que você pediu. E só depois que ele concluir que você consegue voltar à execução. E aí, se a gente está no cenário de monoprogramação, esse tempo de CPU que a gente teria aqui, ó, que poderia ser utilizado por outro processo, a gente perde e ninguém aproveita ele. Então, nesse momento,
Se a gente está falando num lugar que tem lá um supercomputador que custa milhões de dólares cada processador, então quer dizer que cada segundo que você fica com o seu processador parado, quer dizer que você está desperdiçando uma tonelada de dinheiro, né? Porque os componentes vão ficando velhos a cada dia que passa e daqui a 5 anos a sua capacidade computacional não vai ser mais tão relevante quanto está sendo naquele momento. Então, se você fica ocioso enquanto você acabou de gastar aquele dinheiro, você só está perdendo dinheiro. Então, é sempre bom você usar sempre no talo quando você está falando em supercomputador. Que às vezes é um pouco diferente quando a gente fala em laptop, né? Laptop a gente quer apenas que ele faça nossas operações, que dure um tempo a bateria e que tudo funcione corretamente. E eu vou lançar os jobs grandes para as máquinas maiores. Mas de qualquer forma, mesmo num laptop, se a gente tem monoprocessamento, a gente vai ficar com um sistema que não vai responder do jeito que a gente estava planejando. Então aqui, monoprogramação, um único processo para cada CPU, por exemplo, ou para o seu ambiente como um todo. Você pode até pensar, talvez, em ter um único processo que use mais de uma CPU, né? Isso pode ser possível até na monoprogramação. E daí, o que nos interessa hoje em dia é a multiprogramação. Então é o seguinte, você pode ter vários processos compartilhando um tempo de um conjunto escasso de processadores, né? Então ali você, quando se fala em multiprocessamento, você começa a aproveitar o seu processador quando tem processos ociosos, né? Então vamos pensar aqui, fazer uma imagenzinha parecida. Então a gente tem aqui o tempo e aqui os dispositivos. Então a gente pode pensar que a gente tem aqui a nossa CPU, aqui a gente tem o nosso disco. Então vamos dizer que a gente tem aqui o nosso programa 1 em execução e de repente, pimba, ele precisa fazer um trabalho com o disco. Na hora que ele precisa fazer trabalho com o disco, alguém, não sei quem ainda, vai lá e coloca o nosso programa 2 no processador. Então ele coloca lá o programa 2 e daí em algum momento quando o disco parar, mas aí depois que ele coloca o programa 2, deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar que o nosso disco tem isso aqui. Então o que acontece? Depois que o programa 2 termina e gastou o CPU que precisa, a gente pode colocar aqui o programa 3 e assim que o processador liberar de novo, a gente volta aqui para o programa 1 para executar, né? Então a ideia da multiprogramação é que você consiga intercalar os processos ou os programas em relação ao uso do seu processador ao longo do tempo. Parece interessante, né? Então, e se você pegar agora, abrir o terminal aí na sua máquina e rodar lá o comando, ps espaço AUX, né? A gente vai ter um espacinho branco aqui. Ele vai mostrar para você todos os processos que estão em execução na sua máquina, né? Então, seja seu ou do root ou de outros usuários que estão compartilhando a máquina contigo, né? E você pode rodar aqui um WC-L, que a gente vai ter lá uma contagem de quantos processos de fato estão executando na sua máquina. E olha, eu vou te falar, vai ser mais de 100 com certeza. Principalmente se você estiver numa distribuição Linux moderna, com um ambiente gráfico moderno que divide em vários processos. Então você vai ter lá um conjunto bem maior de processos do que você tem de processadores na sua máquina. Imagino eu, pode ser que você tenha, vai que você tenha uma máquina aí com 128 núcleos, né? Vai que você tem uma máquina aí com bastante núcleos, né? Mas mesmo você tendo uma máquina hoje com 64 núcleos, eventualmente você vai ter mais processos do que processador. E eles têm que compartilhar de alguma maneira. Aí você deve pensar, mas professor, como é que funciona a multiprogramação? Como que acontece isso, né? Como que eu consigo ter mais de um processo compartilhando memória, compartilhando processador? Bem, o que acontece é o seguinte, dentro dos nossos processadores nós temos um negócio chamado interrupção, tá? Então veja só, na hora que o seu processo entra no processador para executar e começa a rodar as instruções dele, sinto muito, a princípio nada vai tirar ele do seu processador. Então ele vai ficar lá executando. Se ele é um loop infinito, vai ficar lá como um loop infinito. Só que eventualmente,
se não está num loop infinito que só está fazendo nada, você vai precisar fazer algumas operações. Por exemplo, você vai precisar alocar a memória RAM, você vai precisar fazer um acesso a disco qualquer, você vai precisar ver se tem alguma coisa na rede, você vai precisar ler algum input do teclado, vai precisar dar uma olhada no mouse, tem que ver a sua webcam. Então, na hora que o seu processo quer fazer alguma gerência dessa de recursos, opa, lembra que a gente viu na aula passada, gerente de recursos, quem faz é o sistema operacional. Então, na hora que você quer fazer um desses recursos, pimba, o sistema operacional entra, porque você chama assim, eu quero falar com o sistema operacional. Você vai chamar uma interrupção no seu processador que vai chavear de volta para o sistema operacional. E na hora que chaveou para o sistema operacional, opa, agora de novo eu sou o dono aqui desse processador, então eu posso fazer o que eu quiser. Ele vai lá, faz as operações e depois ele sorteia um outro processo para executar. Não necessariamente era o processo que estava em execução, mas pode ser um outro processo. Então, voltando aqui da parte de interrupções. Então, o que acontece é que de vez em quando você faz essas chamadas, que a gente vai chamar de chamada de sistema, eu falo na próxima aula sobre elas, o seu sistema realmente toma conta e tira aquele processo do processador, né? Então, e outras coisas que podem acontecer, você pode instalar um timer de interrupção e falar assim, olha, eu quero que a cada 10 segundos gere uma interrupção aí no processador para o kernel reassumir a tarefa, né? Por exemplo, uma coisa que acontece, que é muito comum, é quando você vai lá e espeta alguma coisa USB, espeta um pendrive, um celular, um teclado ou um mouse, na hora que você espeta esse dispositivo, o barramento USB, ele vai lá e gera uma interrupção no sistema, então quer dizer que o seu processador recebe, tem uma interrupção, na hora que ele percebe que tem essa interrupção, ele chaveia, ele chama o sistema operacional de volta, e o sistema operacional faz o que tem que fazer para atender aquela interrupção, né? E depois que ele resolveu o que tem que fazer naquela interrupção, pimba, ele volta para os processamentos que ele tem lá. Se você tem uma máquina com vários cores, 2, 4, 8 cores, o que acontece é quando chega essa interrupção, o sistema operacional assume somente um dos cores para tratar aquela interrupção e às vezes você nem percebe, você não vai nem sentir nenhuma latência em relação ao que você estava fazendo, porque ele vai lá, resolve com aquele core, e depois aquele core volta a rodar algum outro processo da atividade que estava fazendo. E se você está com a máquina ociosa, ainda mais fácil ainda, né? O sistema operacional já consegue chavear e trabalhar dessa forma. Bem, e daí essa parte de interrupções ela é bastante importante quando a gente está falando em sistemas de tempo real. Já ouviu falar em sistemas de tempo real? O que são os sistemas de tempo real? O que acontece em sistemas de tempo real é quando o tempo de execução do meu programa ele é determinístico, né? Veja só, quer dizer que se eu faço uma operação que demora 10 segundos, ela vai sempre demorar 10 segundos quando eu for executar nessa máquina, não mais e nem menos. Mas, professor, já não é assim hoje? Se eu faço uma operação hoje que demora 10 segundos, vai sempre demorar 10 segundos? Não vai demorar sempre 10 segundos. Se você está com a máquina muito carregada, com muitos processos que precisam usar o processador, e tem mais processos para usar o processador do que se você tem de processador, aí você vai ter mais trocas de contexto, ou seja, vai ter que usar mais, o seu processo vai ficar mais tempo na fila de um processo para ser executado. Então, você não vai conseguir executar, ele não vai conseguir ter a garantia desse tempo. Então, a ideia do sistema de tempo real, não. Na hora que o processo ganha o processador, paciência, ele vai ficar lá até terminar. Em geral, até em vários sistemas de tempo real que acontecem, é que se o seu programa não retornar corretamente quando ele finalizar e chamar o sistema operacional, o seu sistema como um todo vai acabar travado, né? Então, se você usa Linux, existem alguns patches que deixam o Linux trabalhar como um sistema de tempo real, mas não é o caso dessa disciplina aqui. Se você for brincar com sistemas embarcados ou fazer alguma disciplina de sistemas embarcados, aí talvez isso passe a ser mais relevante para você, porque você vai precisar entender como é que funciona o tempo determinístico dessas operações, né? Deve estar pensando, mas professor, tá bom, como é que funciona esse cara aí que seleciona os processos, como é que acontece? Então, para a gente poder ter a multiprogramação no nosso sistema, nós dependemos no nosso sistema profissional de um carinha chamado escalonador. Vou colocar aqui escalonador de processo, porque esse cara é o que sabe,
o componente que sabe escolher qual que vai ser o próximo processo que ele vai colocar no processador, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, imagine que você tem lá, executando na sua máquina, um Firefox, um Vim, o GNOME, vou colocar o GNOME como coisa completa, e também vamos colocar lá um FFmpeg, né? Agora que eu estou gravando vídeo para o YouTube, sei tudo de FFmpeg. Então, o que acontece? Só que se eu tenho aqui 4 processos que demandam CPU o tempo todo, mas imagine que eu tenho apenas 2 cores para rodar na minha máquina. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter lá uma ferramenta chamada escalonador, que vai chavear esses processos aqui sobre algum critério que, em geral, envolve aí algum relógio, né? Então, ele vai falar assim, olha, a cada X milissegundos, eu vou lá e coloco para o Firefox executar. Aí o Firefox executa um pouco, ó, tira o Firefox do processador, coloca agora o Vim. Tira o Vim, coloca o GNOME, tira o GNOME e coloca o FFmpeg. Então, ele fica o tempo todo fazendo esses chaveamentos aí, e ele faz de uma maneira tão rápida que você nem percebe que o processo para de executar por algum tempo, né? Então, é tão rapidinho que você começa a ter começa a ter ilusão que o seu processo está funcionando. Da mesma forma que eram as linhas telefônicas, né? Não sei se algum de vocês chegou a usar a linha telefônica analógica, mas as linhas analógicas, elas faziam compartilhamento de cabo também. Veja, você não tinha um cabo para cada pessoa que tinha telefone. Então, você colocava todos os sinais chegavam numa central de linha telefônica e ela ficava colocando alguns milissegundos para cada uma dessas linhas que estavam ativas. E daí o que acontece é que o nosso cérebro ele é tão esperto que por mais que você escute uma voz falando uma frase e você tem pequenos soluços no fluxo de fala, você consegue interpolar e completar o que a pessoa estava falando. E você faz isso sem nem perceber se o tempo for muito curto. É claro, né? Se você está conversando com alguém via internet, está com o link todo zoado e começa a ter essas pipocadas bem grandes, você acaba não entendendo mesmo. Então, nas linhas analógicas, você tinha esse mesmo problema. Então, você fazia intervalos tão pequenos que a pessoa realmente ela não percebia o que acontecia. Daí vale até... É uma coisa legal que acontece, né? O que acontece se você tem 2 processos executando ao mesmo tempo? Você coloca lá um processo A e um processo B para executar. E você coloca o seguinte, que o processo A tem lá, ele tem a instrução 1, instrução 2, instrução 3, instrução 4, instrução 5. E da mesma forma você tem lá o seu processo B, que tem a instrução 1, instrução 2, instrução 3 e a instrução 4. Qual que seria a melhor maneira de você chavear os seus processos para executar no seu processador? Seria colocar assim, instrução 1, executou a instrução 1 do A, depois executa a instrução 1 do B, depois a instrução 2 do A, depois a 2 do B, depois a 3, depois a 3, depois a 4, depois a 4, depois a 5? Será que essa é uma opção boa? Ou será que é melhor eu rodar primeiro todas as instruções do A e depois eu rodo todas as instruções do B? Ou ainda até ao contrário, e se eu rodo primeiro o B, porque tem menos instruções, para depois executar as instruções do A? Qual que você acha que é a melhor maneira de você escolher, fazer essa execução dos processos? Então, como eu falei antes, essas coisas dependem até de relógio. E tem uma coisa bem interessante, né? Se você voltar lá para a sua disciplina de arquitetura, você vai lembrar o quê? Que quando um processo ele entra no processador, ele começa a atualizar várias coisas dentro desse processador. Então, tem alguns registradores de informação das variáveis, algumas regiões de memória, alguns registradores são atualizados no processador,
Alguma parte da região de memória pode voltar para o cache do processador. E daí sim, depois você tem essas variáveis, essas coisas configuradas, os registradores, a caixa de memória, a memória, onde é que está, você começa a executar as instruções. Se você começar a sair muito rápido de lá para cá, quer dizer o seguinte, né? Se eu tenho todas essas informações no meu processador, e daí de repente aquele processo tem que sair do processador para outro entrar, o que o sistema operacional tem que fazer? Ele tem que escalonar, óbvio, mas o que é escalonar? Quer dizer que ele tem que pegar todos os registradores do processador, que são pertinentes ao programa, pegar o valor deles, gravar na memória RAM, pegar qual que foi a última instrução executada com sucesso e a lista de instruções e guardar ela na memória, e daí ela tem que pegar o próximo processo, restaurar os valores dos registradores, que já estava salvo, depois lembrar qual que era a instrução e colocar o próximo fluxo de instrução lá no decodificador de instruções do processador, e daí tocar. Depois que ele fizer tudo isso, opa, esse processo aqui acabou, não tem mais que executar. Você agora tem que pegar e trocar o processo. Quer dizer, você tem que salvar tudo de novo, depois copiar tudo de volta para o processador do outro processo para continuar executando. Então, veja, não pode ser uma instrução por instrução, porque o overhead, né, o custo para você fazer isso é muito alto, então você vai gastar muito tempo gravando e restaurando as informações para executar só uma instrução, que às vezes vai demorar menos para executar essa instrução do que só o processo de salvar e recuperar os valores que estavam nos registradores do processador, né? Então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Aí vale até uma brincadeirinha para você fazer aí na sua casa. Escreva 2 programinhas, dois processos bem pequenininhos, um chamado processo A e um processo B. Vamos dizer que o A é isso aqui, ó. Int main void, e o que ele faz é um for int igual a 0 e menor que 10 e mais, e o que ele faz é printf a barra n. E o seu processo B, a diferença do processo B é que ele vai imprimir B ao invés de A, certo? Mas você faz 2 programinhas separados, que é o A e o B, então aí você pode passar a executar eles. Se você executar lá ponto barra A, ele vai escrever A 10 vezes. Se você executar o B, ele vai imprimir lá o B 10 vezes. E se você executar eles mais ou menos juntos? E se eu colocar isso aqui? Ponto barra A e comercial ponto barra B. Quer dizer o seguinte, na linguagem de Shell, você vai executar o programa A, vai transformar o programa A num processo, ele não vai mais tomar conta do seu Shell, então você vai... ele toma conta do seu Shell, só que na hora que você coloca o E comercial, ele fala o seguinte, olha, processo, esse cara aqui vai entrar em background. Ele não vai tomar conta do Shell e eu posso rodar outra coisa ao mesmo tempo. E na hora que você for rodar outra coisa, você coloca ponto barra B. Então o que vai acontecer? Você vai ter, em algum breve momento, o A e o B executando ao mesmo tempo, porque o Shell vai fazer rapidinho esse chaveamento das instruções. Só essa aqui é a primeira brincadeirinha bem bobinha, que depois a gente vai fazer em linguagem C mesmo. Então executa ponto barra A e comercial ponto barra B. O que ele imprimiu? Ele imprimiu primeiro todos os 10 As, ou primeiro todos os 10 Bs, ou ficou intercalado A com Bs? Como é que ficou? E agora, e se você aumentar para 100 linhas cada um? Será que o comportamento mudou um pouquinho? E se eu usar 1000, será que fica um pouco diferente? Então vale a pena você fazer essa brincadeira aí e ver o que acontece. Só para você ver realmente o escalonamento funcionando de verdade. Pode ser que você tenha uma máquina grande com vários processadores e talvez cada um fique alocado em um processador diferente e você vai ter um resultado diferente de outros colegas seus, né? Então você tem que dar uma pensada aí como é que você consegue gerenciar esses comandos aí dessa maneira. Tá bom? Bem, então resumindo aí, pessoal, a aula de hoje é o quê? Nós vimos os primeiros conceitos de processos e a gente começou a entender o que eles são e como que eles estão trabalhando na máquina. Então a gente sabe hoje que na máquina em geral nós temos mais de um processo executando por vez. Em geral nós vamos trabalhar em máquinas que são multiprogramadas.
Você pode, se você tem vários processos executando, processo A, processo B, você pode executar um pouco do A e um pouco do B, não precisa esperar o A terminar, nem o B terminar. Se fosse assim, nosso sistema ia ter uma visão bem diferente do que a gente tem hoje. E para realizar essa troca, a gente faz a troca de contexto, que é o chaveamento de processos, né? Ele faz de uma maneira rápida, considerando aqui um tempo qualquer de relógio, que a gente vai estudar mais para frente, e a gente vai ter sempre essa sensação de que as coisas estão acontecendo de maneira simultânea, né? Inclusive, se a gente está falando em servidores que atendem milhares, milhões de clientes ao mesmo tempo, o funcionamento desse escalonamento talvez seja até um pouco diferente, né? Então, isso a gente vai conversar até mais para frente. E outra coisa que acho que é importante é que os processos, de fato, quando eles entram no processador, eles estão lá executando sem o controle do sistema operacional. O sistema operacional não sabe quais são as instruções, nem a ordem de instruções que ele vai fazer. Então, ele realmente está fazendo tudo diretamente no processador, sem que o sistema operacional toque. Aí você fala, mas professor, e questão de segurança, como é que ele não acessa a memória específica? Bem, não acessa a memória, aí nós temos alguns circuitos no processador que impedem de acontecer, a gente vai estudar quando for falar circuitos, e lembrem lá, quando eu falei na aula passada, que o processador ele entra no modo protegido, então o processador ele tem algumas ferramentas de segurança interna dele, com que ele sabe que os processos que estão em execução são processos não privilegiados, não conseguem acessar algumas regiões específicas de memória, então ele já consegue travar algumas coisas lá, mas isso a gente vai ver para frente. E eu acho que é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima aula. Tchau, tchau!